Vamos resolver mais uma prova? Dessa vez, nós vamos à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no cargo de agente de defensoria, administrador. Nessa prova, que foi realizada em janeiro de 2010, a primeira questão de informática é a questão de número 16. Então, vou usar aqui o Ctrl F, digitar 16 na caixa de pesquisa e vamos até a questão número 16. Os títulos das colunas na primeira linha de uma planilha eletrônica Excel 2003, para serem congelados na tela, deve-se posicionar. Então vamos a essa. Para responder essa questão, o Excel 2003 está na máquina virtual. Portanto, eu abrirei a partir de agora a máquina virtual. Então vamos lá. Abrindo aqui o programa de máquina virtual, aqui eu já tenho o Windows XP, vou pedir para maximizar. E eu tenho aqui uma planilha chamada Anciães. Eu vou dar um clique duplo aqui sobre ela, abrir essa planilha. Vocês podem ver que nessa coluna B estão os anciães, na coluna C a localidade, a coluna D a data, e na coluna E ordenado por. Bem, vocês vão notar que se por acaso eu fizer aqui a rolagem da tela, ele deixa de exibir para nós o título. Ele não mostra mais aqui quais são os anciães, quais são as localidades, quais são as datas. Eu possivelmente não saberei o que cada uma das colunas aqui estará exibindo, tá? Agora, se eu voltar lá na primeira linha, eu vejo isso. Agora, e se eu quiser congelar esses painéis? Bem, o comando de congelar painéis, ele fica aqui ó, no menu janela. Eu tenho a opção congelar painéis. Mas, para que eu congele o painel, ou eu clico aqui na primeira célula da linha 2, vejam, ó, vou até o menu janela e vou pedir ó, congelar painéis. Vocês vão ver que agora eu posso rolar aqui a tela, mas a linha 1 ela fica congelada. Está aqui ancião, localidade, data, ordenado por. Aqui eu já estou, a segunda linha já é 56, 71 e assim por diante. Tá? Uma outra forma, vou ao menu janela novamente, agora eu vou pedir descongelar painéis, seria se eu selecionasse toda a linha número 2. Se eu seleciono toda a linha 2 e peço para congelar o painel, vai acontecer a mesma forma. Menu janela novamente, descongelar os painéis. Agora vejam o que aconteceria se por acaso eu selecionasse aqui a célula C19, coluna C, linha 19, fosse até o menu janela e pedisse congelar painéis. Vocês vão notar que até a linha 18 está congelada. E se eu arrasto aqui para a lateral, olhem, a coluna A e a coluna B continuam também congeladas. Por quê? O ato de congelar painéis vai congelar as linhas que estiverem acima da linha que está selecionada e as colunas que estiverem à esquerda daquela coluna. Vou descongelar aqui os painéis, vou minimizar aqui o Excel. A minha máquina remota, a minha máquina virtual com o Windows XP, eu vou pedir para minimizar também. Vou aqui abrir novamente a prova. Então, os títulos das colunas na primeira linha de uma planilha eletrônica Excel 2003 para serem congeladas na tela, deve-se selecionar. Vejamos aqui a letra D. A primeira célula da segunda linha, ou então a segunda linha inteira. Essa é a alternativa correta para essa questão de número 16, letra D. Porém, eu gostaria também de exibir para vocês aqui no Excel 2007, porque várias provas já vêm cobrando também a versão 2007 do Office. Bem, nós vimos, né? Tem que ser, então, na primeira célula da segunda linha, ou então selecionar toda a segunda linha. Agora, para que eu possa congelar os painéis na versão 2007, eu tenho que vir na faixa de opção. Lembrando, faixa de opção e não mais barra de menus. Tá? E aqui nesse subgrupo chamado janela, eu tenho aqui essa opção chamada congelar painéis,
que mantém uma parte da planilha visível enquanto o restante da planilha é percorrido. Vou pedir aqui, ó, aqui ele me dá até mais opções: congelar painéis, linha superior ou a primeira coluna. Vou pedir a linha superior e posso agora arrastar pela minha planilha. Quando eu não quero mais, venho aqui em congelar painéis e peço o quê? Para descongelar os painéis, que aí ficam todas as linhas ou colunas livres dentro da minha planilha. Então, vou fechar aqui o meu Excel e a resposta para a questão número 16 é a letra D. 17. A formatação de um parágrafo que deve terminar avançando até 1 centímetro dentro da margem direita de um documento Word 2003 exige a especificação. Mais uma vez eu vou lá na máquina virtual. Abri a máquina virtual, maximizei. Vou abrir aqui o Microsoft Word versão 2003. Vou digitar um texto. Nesse texto, um texto randômico, eu vou pedir para que ele tenha 3 parágrafos e cada parágrafo tenha 10 sentenças. Aqui está o meu texto. Eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar 3 cliques sobre o texto. Ou melhor, eu vou na margem esquerda até que o ponteiro aponte para o lado direito e vou aplicar um clique. Vocês vão ver então que um clique na margem esquerda seleciona uma linha. 2 cliques sobre a margem esquerda seleciona o parágrafo. 3 cliques sobre a margem esquerda, 1, 2, 3. 3 cliques seleciona o texto todo. Lembrando que esses cliques são na margem esquerda. Agora eu vou mostrar uma outra forma de seleção. Quando eu dou um clique sobre o texto, eu apenas posiciono o cursor naquele local. Se eu dou 2 cliques, eu já seleciono a palavra. E com 3 cliques, ele seleciona o parágrafo. Então, vou dar 3 cliques na margem esquerda para selecionar todo o texto e vou pedir para que ele seja justificado. Seja alinhado tanto na margem esquerda como também na margem direita. Agora, eu quero fazer o que foi proposto na questão. Nós temos aqui a margem direita, que é essa parte mais escura aqui na régua. Eu tenho aqui a margem esquerda, essa parte mais escura aqui do lado esquerdo da página. A margem superior e tenho também a margem inferior. Na questão, ele diz para que o texto avance 1 centímetro em relação à margem direita. Para que eu possa fazer isso, eu vou manter o cursor aqui dentro do primeiro parágrafo. Então, eu vou até o menu Formatar, vou selecionar Parágrafo, e aqui eu tenho os recuos. Eu tenho o recuo esquerdo, eu tenho o recuo direito. E aqui, no recuo direito, eu vou colocar menos 1 centímetro. E em seguida, vou clicar no botão OK. Fazendo isso, vocês vão ver que o texto existente nesse primeiro parágrafo, ele avançou sobre a margem direita exatamente 1 centímetro. Eu posso confirmar isso clicando no recuo à direita e pressionando ao mesmo tempo a tecla Alt. Vocês podem ver que ele está lá recuado 1 centímetro em relação à margem direita. Então, vou aqui minimizar o Word, minimizar aqui, restaurar e minimizar a minha máquina virtual, e eu vou verificar aqui na questão de número 17, que eu tenho que especificar a medida de menos 1 centímetro no recuo direito. Portanto, a resposta aqui para essa questão número 17 é a letra E. E de elefante. Só para manter como eu tenho feito até agora, eu vou fazer também o mesmo procedimento, só que na versão 2007. Vamos aqui abrir o Word 2007. Eu vou aqui no cantinho do Microsoft Word, pedir para que ele exiba para minha régua e para que eu veja aqui a margem direita. Vou digitar um texto
Esse texto agora terá 2 parágrafos com 6 sentenças cada parágrafo. Vou dar 3 cliques, 1, 2, 3. Lembrando que eu poderia também selecionar todo o texto usando Ctrl T, T de tudo. Vou pedir para justificar esse texto. E agora vou manter o cursor, o ponto de inserção dentro do primeiro parágrafo. Vou até aqui a opção para mostrar a caixa de diálogo de parágrafo. E vou colocar aqui o valor menos 1 centímetro para o recuo na margem direita. E vou clicar no botão OK. Aí vocês podem notar aqui que eu recuei. Lembrando, pressionando aqui a tecla Alt junto com o mouse, mostra qual é o recuo. Então, eu tenho lá o recuo de 1 centímetro negativo em relação à margem direita. Uma outra forma seria simplesmente arrastar esse botão pela régua, tanto aqui na versão 2007 como lá na versão 2003. Questão de número 18. Os cartões de memória, pendrives, memória de câmeras e de smartphones, em geral, utilizam para armazenar dados uma memória do tipo? Essa resposta é a letra A. A memória é a do tipo flash. Ela também pode ser chamada de flash ROM. Os dois nomes juntos, flash ROM. Ou, mais recentemente, ela é chamada de memória SSD. SSD, que quer dizer Solid State Drive, ou drive de estado sólido, que nada mais é do que um chip que armazena todas as informações, mesmo quando o computador, ou o smartphone, ou a câmera fotográfica estiver desligada. Na letra B, quando ele fala memória RAM é a memória de trabalho do computador. É uma memória que é volátil, que precisa de energia o tempo inteiro para manter as informações. Na letra C, memória ROM, é uma memória que já vem gravada de fábrica e que fica encaixada à placa-mãe do computador, que guarda alguns programas básicos para o funcionamento do mesmo. Ao contrário do que muita gente pensa, memória ROM, Read Only Memory, memória somente para leitura, ela pode ser regravada. Mas só podem ser regravados os programas que já vêm gravados de fábrica. Eu nunca, por exemplo, gravarei uma foto minha, gravarei um texto digitado no Word na memória ROM, porque quando o computador está ligado e funcionando, ela serve apenas para ser lida. Os programas que estão gravados nela são lidos. Letra D, SRAM. SRAM é um tipo de memória RAM, chamada de memória estática, que é de alta velocidade e também de alto preço. Essa memória ela é usada no computador como memória cache. É um tipo de memória que serve para acelerar o funcionamento do computador quando ele realiza operações repetitivas. E na letra E, o termo stick nada mais é do que um termo comercial que é utilizado pela empresa Sony nos seus cartões de memória, que são chamados de memory stick. A palavra stick, ela quer dizer cajado. E eu creio que eles usaram esse nome stick até pelo formato que o cartão de memória possui. Portanto, a resposta para a questão número 18 é letra A, memória flash, que eu disse a vocês, também pode ser chamada de flash ROM ou memória SSD. 19. Contém apenas dispositivos de conexão com a internet que não possuem mecanismos físicos de proteção, deixando vulnerável o computador que possui a conexão, caso o compartilhamento esteja habilitado. A resposta para essa questão é a letra C, onde diz hub, switch e cabo crossover. Porém, nessa questão eu entraria com um recurso, porque se vocês observarem em todas as outras, nós temos aqui o termo roteador. O roteador realmente permite que eu proteja a minha conexão à internet. Porém, o mecanismo usado é um firewall. E esse firewall, ele não é um mecanismo físico, e sim um mecanismo lógico. Portanto, eu entraria com recurso. Porém, dentre essas alternativas aqui, a correta
sem sombra de dúvida, seria essa letra C. Eu entraria com recurso caso eu tivesse errado a questão. Caso vocês não saibam o que um hub, um switch e um cabo crossover fazem, eu vou explicar para vocês. Bem, o hub é um dispositivo que distribui o sinal da rede cabeada para todos os computadores da rede. Vamos supor que eu tenha em uma rede um computador A, um computador B e um computador C. Mesmo que eu vá realizar a comunicação do computador A com o computador B, mesmo assim o computador C também receberá essa mesma comunicação. Porém, como o endereço dos pacotes devem ir para o endereço B e não para o C vai rejeitar esses pacotes. Mas imaginem só uma rede com vários computadores, todos eles recebendo o mesmo sinal. Vai ter um grande congestionamento nessa rede e a velocidade da rede cai. Já o switch, eu tendo aí a mesma rede com o computador A, computador B e computador C, e o computador A vai comunicar com o computador B, o computador C, nesse caso, não receberá o sinal, porque o switch ele já é capaz de direcionar o sinal só para aquele computador que realmente tem que recebê-lo. Porém, o switch ele não tem nenhum mecanismo que possibilite filtrar os dados, tá, para que essa conexão seja invadida, alguma coisa nesse sentido. Já o cabo crossover, ele é um cabo de rede, como esses, bem parecido com esses normais que nós vemos, esse cabo azul que é conectado à placa de rede do computador. Só que esse cabo crossover, ele tem dois fios internos que são invertidos, possibilitando que eu ligue diretamente dois computadores, sem que haja a necessidade de ter um hub ou ter um switch. E como ele é simplesmente um cabo, ele não provém nenhum mecanismo de proteção desse compartilhamento dessa rede. Portanto, a resposta correta é a letra C. O hub, switch e o cabo crossover. Questão número 20. Um programa completamente gratuito que permite visualizar e interagir com o desktop de um computador em qualquer parte do mundo denomina-se. Na verdade, o que ele está dizendo nessa questão é sobre um programa que permite você fazer o acesso remoto, que é muito utilizado hoje por assistências técnicas, suporte ao usuário, em que a pessoa não precisa se deslocar fisicamente até o local daquele computador para que ele possa realizar operações. Eu, aqui do meu computador, eu vejo a tela de um outro computador que esteja em qualquer lugar no mundo. A resposta certa para essa questão é aqui a letra B. Esse programa chamado VNC é um programa que permite esse tipo de acesso. Eu posso acessar remotamente uma outra máquina e fazer configurações nela. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa aqui no Google, aqui para vocês verem o VNC, que é o Virtual Network Computing, ou somente VNC. É um protocolo desenhado para possibilitar interfaces gráficas remotas. Através desse protocolo, um usuário pode conectar-se a um computador remotamente e utilizar as suas funcionalidades visuais como se estivesse sentado em frente do computador. E ele é um programa inteiramente gratuito. Voltando aqui à questão, nós temos na letra A, MSN. Eu acho que todos aqui já usaram MSN e sabem que ele é um comunicador instantâneo. Na letra C, nós temos browser. Browser é o mesmo que navegador. Dentre os navegadores mais utilizados, nós temos o Internet Explorer, nós temos o Google Chrome, nós temos o Mozilla Firefox, nós temos o Safari, nós temos o Opera. Esses são os navegadores mais importantes, sendo que em provas de concurso público, os dois mais cobrados são Internet Explorer e Mozilla Firefox. Na letra D, nós temos o termo boot. Boot nada mais é do que arranque ou inicialização. Aquilo, quando nós ligamos o computador, aquele tempo que demora até o Windows ficar pronto, aquilo é chamado de boot.
E na letra melhor dizendo, letra E, nós temos a expressão chat. Chat são os bate-papos que nós realizamos através da internet. Nós temos diversos, nós temos o do UOL, nós temos do Terra e diversos outros. Esse termo, então, chat é o mesmo que bate-papo. Espero que vocês tenham aprendido bastante com mais essa prova resolvida.